Meus irmãos, eu quero aproveitar o ensejo que os irmãos estão em pés e convidá-los para uma leitura no texto bíblico, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. A nossa temática está sendo servir a Deus com excelência, ou a excelência no servir. E hoje nós queremos falar um pouquinho da excelência no servir, se contrapondo ao pecado. O texto é em Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 22. Como é costume, eu vou ler o primeiro verso e os irmãos farão uso do verso seguinte. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Assim também vós vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. E que fruto tens então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte.
Vamos juntos o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O tema dessa noite é uma pergunta: servir a Deus com excelência ou permanecer no pecado? Nós vamos orar e já adentrar no ambiente da palavra. Maravilhoso Deus e eterno Pai, somos agradecidos ao Senhor por todo o bem que o Senhor nos tem feito, pelo Teu cuidado, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia que tem sido manifesta sobre as nossas vidas. Te louvamos e pedimos que a Tua boa mão esteja sobre nós, nos inspirando, direcionando, Senhor, toda a nossa fala, não só os irmãos que aqui estão na nave da igreja, mas também aqueles que serão alcançados por essa ministração no decorrer dos próximos dias pelas redes sociais. Que o Senhor possa abençoar, possa fazê-los prosperar, para que o Teu nome seja glorificado. Amém. Por favor, tome assento. Hoje, destacar aqui a presença do pastor José Luiz, com os nossos irmãos ali do Jardim Olga. Também vi o pastor Marceno, lá da Rua 24, estão, Marceno Maércio, da Rua 24, e também está conosco, juntamente com alguns dos nossos irmãos, bem como os nossos obreiros, e hoje nós temos aqui um número também importante de irmãos que fazem parte do administrativo da nossa regional, e que hoje também estão aqui trazendo os seus relatórios. Sejam todos muito bem-vindos. A temática já consolidada neste ano de 2025 trata da excelência no servir, como forma de sermos produtivos, sermos úteis ao desenvolvimento da obra de Deus. Eu escolhi esse tema para tratar com a igreja neste ano de 2025, por identificar, pelo menos no ano que passou, a grande dificuldade que a igreja como um todo encontra de buscar voluntários, homens e mulheres, que estejam dispostos a, de fato, se colocarem à disposição da obra de Deus. E desde o início da igreja, todos nós sabemos, a obra de Deus, ela sempre foi consolidada e construída através deste processo de voluntariedade. Isso é perceptível, por exemplo, quando nós vamos ver o surgimento da igreja lá no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo de número 2 diz que a igreja ainda não estava formada, consolidada, mas ali os crentes em Jesus Cristo já se reuniam nas casas, e eles, de forma voluntária, de forma a serem úteis à obra de Deus, colocavam-se à disposição do reino para fazer aquilo que haviam sido designados para fazer. Fato é que todos nós aqui temos uma missão. Cada um de nós foi chamado para uma ocupação, quer seja no ministério, quer seja na área da administração, quer seja na área da estrutura de assistência social. Todos nós temos uma função, todos nós temos como ser utilizados na obra do Senhor. E o que é mais importante destacar é que a igreja sempre precisará daquele espírito voluntário para que, através dele, ela possa cumprir o seu papel enquanto igreja. Nós estamos vivendo em um tempo em que as igrejas elas foram revestidas de uma roupagem empresarial. E muitas igrejas, na verdade, parecem grandes empresas, com um conglomerado de pessoas que fazem ela funcionar, e muitas das vezes esse sentimento empresarial acaba criando também um distanciamento para aqueles que de fato gostariam de servir a igreja voluntariamente. Não é de se estranhar que hoje as varas dos tribunais, na maioria das vezes, estão tendo que entrar no ambiente da igreja para discutir celeumas,
para resolver litígios e para resolver questionamentos que são trazidos à justiça com relação ao trabalho voluntário. Mas o trabalho voluntário é um trabalho espiritual. Embora nós estejamos trabalhando para o ambiente da igreja de forma coletiva, tudo o que nós fazemos, não fazemos no objetivo de buscar um salário, de receber um valor no final do mês. Nós fazemos isso por gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele fez por nós, nos permitindo sair de um charco de lodo e estar agora assentados entre os príncipes de Deus para glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Então, a excelência no servir é algo que deve ser colocado no nosso coração, não como uma mera obrigação. Não, a excelência no servir é um sentimento que deve nos acompanhar e que deve nos fazer entender a importância e o privilégio que nós temos de servir a Deus neste ambiente tão seleto e tão maravilhoso que é o corpo de Cristo, a qual nós chamamos e denominamos de igreja. E hoje eu gostaria um pouquinho de conversar com os irmãos sobre servir com excelência ou permanecer no pecado. Porque nós estamos vivendo hoje uma grande crise de identidade dentro da igreja. E eu não quero falar dos problemas de fora, eu quero me ater aos problemas que nós enfrentamos aqui dentro. E o ato de nós entendermos a importância de servir a Deus com excelência, com o nosso coração limpo, vai seguramente resultar no agrado de Deus com aquilo que estamos realizando. Nós teremos satisfação naquilo que estamos realizando e haveremos de glorificar o nome do Senhor através das nossas atitudes e fazer com que a igreja seja fortalecida. E é justamente esse texto que eu escolhi em Romanos capítulo de número 6, que vai nos dar aqui algumas orientações acerca do nosso comportamento no ambiente de servir com excelência. A epígrafe do capítulo 6 traz uma temática interessante: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então, todos nós que aqui estamos precisamos entender que nós fomos libertos do pecado por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo vai começar agora uma construção onde ele vai nos fazer raciocinar acerca das declarações que ele vai consolidar a partir do verso 1 do capítulo de número 6. E o interessante é que ele começa fazendo uma pergunta. Ele começa se dirigindo aos seus ouvintes, fazendo uma indagação. Pois, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? No verso de número 2, ele vai responder. E ele vai responder de forma imperativa: de modo nenhum. Percebam que há um ponto de exclamação. A pontuação gramatical põe lá um ponto de exclamação. Ele diz: de modo nenhum. A graça não será abundante na minha vida a partir do momento que eu insistir em viver no pecado. Então, servir a Deus com excelência precisa, num primeiro momento, me fazer conscientizar-se de que eu só poderei ser, de fato, útil na obra de Deus quando eu entender o propósito da graça na minha vida. E o que é a graça, senão o favor que nós não merecíamos? Deus nos dá o instituto da graça como um ato de nos trazer novamente a sua presença gloriosa e nos dar a liberdade de vivermos uma vida verdadeiramente limpa, sem os efeitos promovidos ou direcionados pelo pecado nela. Portanto, a graça é diferente do ato de misericórdia, porque no ato da graça, Deus nos dá
aquilo que nós não merecemos. E na misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Então preste muita atenção, porque Deus, na sua eterna misericórdia, Ele não nos entrega, não nos pune de acordo com a nossa desobediência. Isso aqui é muito profundo. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então, em tese, todos nós estávamos condenados à morte eterna, mas por um gesto de misericórdia, Deus não nos aniquilou da sua presença, nos dando aquilo que nós merecíamos, que era a morte. Pelo contrário, Deus veio através do remédio salvífico da graça, o favor que nós não merecíamos, nos entregar este favor e fazer com que o nome de Jesus fosse glorificado em nossas vidas. Então o verso 2, Paulo está dizendo de forma bastante imperativa: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como poderemos viver ainda nele? E aí, para a gente entender isso, nós precisamos entender o conceito de pecado na Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual de orientação. O pecado é um tema central na Bíblia Sagrada. E ele sempre estará atrelado ao instituto da desobediência. Então, o ato de pecar, cuja palavra no seu original, lá no grego, é amartia, ele está atrelado a este ato de desobediência, quer seja voluntária, quer seja involuntária. Então, esse tema pecado como centro principal da Bíblia, todas as vezes que você encontrar esta palavra pecado, você vai entender que pecado é sinônimo, melhor dizendo, de desobediência. Desobediência ao quê, pastor? À lei de Deus, aos mandamentos de Deus, às doutrinas de Deus. Então, dentro desse conceito, a definição bíblica do pecado, ela é muito abrangente. Ela é muito abrangente e deve ser destacada aqui. O pecado é frequentemente definido como aquilo que nós chamamos de transgressão. Transgressão do quê, pastor? Transgressão da lei divina. A alma que pecar, esta morrerá. Por exemplo, vamos dar uma olhada no que diz a primeira epístola de João, capítulo de número 3. Se não me falhe a memória, capítulo de número 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. O verso deve ser o verso de número 3, ou acho que é o número 4. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Na minha tradução, todo aquele que comete pecado também transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então, pecado está atrelado ao ato de desobediência às leis, ou à lei divina. Isso significa dizer que o pecado não é apenas um erro, como muitas pessoas pensam. O pecado não é só um erro. Quando eu peco, eu não erro só contra mim ou contra o meu irmão. É pior do que isso. Quando eu peco, eu estou declarando-me rebelde aos mandamentos de Deus. Então, o pecado também, ele pode ser considerado, primeiro, um erro e depois um ato de rebelião. Todas as vezes que eu peco, eu estou me rebelando contra Deus. E aí o apóstolo Paulo chama a nossa atenção no verso 2, dizendo: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como poderemos viver ainda nele? Se nós morremos para o pecado, como é que pode haver um espírito de rebeldia em nós? Se nós morremos para o pecado, como é que o espírito do erro pode operar em nós? Tem alguma coisa que não está dentro deste consenso. Então,
nós precisamos considerar que, além disso, a Bíblia também vai falar de pecado como um estado de separação. Então, num primeiro momento, o pecado por ser um erro, ele é um ato de rebeldia contra Deus, e num segundo momento, ele é um ato de separação. E por que separação? Porque Deus é santo, e uma vez que ele é santo, pastor Fauéder, ele não comunga com pecado. Para Deus não tem pecadinho, pecadão, pecado grande, pecado pequeno. Para Deus, pecado é pecado. Aliás, hoje é dia 1º de abril, e é considerado ou chamado dia da mentira, e para Deus a mentira, ela está no mesmo ambiente, quer seja uma mentirinha, quer seja uma mentira, quer seja uma mentirona. Todos estes efeitos provocados ou realizados pela mentira têm um pai espiritual, que é o próprio diabo. Ele é o pai da mentira, e em Deus não há mentira, em Deus há verdade. João 8:32 é aquele texto clássico de escola dominical: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o crente cheio de Deus não fala mentira, o crente cheio de Deus fala a verdade. O crente que serve a Deus com excelência no Espírito, ele vive uma vida de verdade. Ele não vive uma vida aparente, uma vida maquiada. Ele vive uma vida transparente, original, verdadeira. E por quê? Porque o propósito dele é adorar e glorificar o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mas vamos para o texto. Já que o pecado causa separação entre nós e o homem, vamos ver o que é que diz Isaías capítulo 59, verso de número 2. Isaías 59, verso de número 2. Quem pode ler aí? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Agora, que coisa interessante. O que é que Isaías está propondo para nós aqui? Pelo menos duas coisas importantes. Primeiro, o fato de que o pecado, ele causa uma espécie de barreira entre nós e Deus. E talvez isso aqui justifique, porque muitas das vezes as nossas orações não são ouvidas. O pecado, quer seja ele voluntário ou praticado de forma involuntária, dependendo do seu grau, ele pode comprometer o nosso relacionamento com Deus. É diferente do que aconteceu com Daniel, que orou lá por 21 dias, e nós tivemos uma guerra espiritual para que a mensagem de Deus chegasse até o profeta, até o homem de Deus. Aqui não. Isaías está falando dos atos pecaminosos que cometemos cotidianamente e que, na sua concepção, podem se tornar uma barreira, uma separação. E aí, este ambiente de comunicação que deveria haver entre nós e Deus, ele acaba sendo interrompido pela presença do pecado. Então está claro para nós que o pecado, ele pode criar uma barreira entre o homem e Deus, e essa barreira ou esta separação pode trazer o segundo elemento, porque uma vez que o pecado causa separação e não nos permite contato, quais são os efeitos que o pecado vai causar de forma imediata na nossa vida? Dor. Eu não conheço ninguém que sofra os efeitos do pecado que não sofra as dores do pecado. Se você tiver dúvida disso, é só você olhar, por exemplo, para aqueles que são dependentes de droga, para os que estão agora jogados e abandonados nas sarjetas, aquele que é dependente do álcool, aquele que é dependente da prostituição, quer seja ela física, quer seja ela virtual. Vocês já pararam para pensar que hoje nós estamos vivendo a era da informação e nós temos pessoas escravizadas, não fora, mas dentro da igreja, dentro do ambiente da prostituição virtual, pessoas que outrora foram bênção de Deus, foram boca de Deus, foram canal de Deus e hoje estão
aniquiladas espiritualmente, e isso é perceptível, porque você olha para a face da pessoa e a presença do Espírito Santo traz um brilho na nossa vida. Quando você olha para um crente cheio do Espírito Santo, você logo identifica ele. Aliás, a Bíblia diz isso, que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Então, quando você vê um crente cheio do Espírito Santo e você está cheio do Espírito Santo, acontece o que aconteceu com João Batista. Quando Maria entrou na casa de Isabel, os dois, um estava na barriga do outro, mas o Espírito era o mesmo. Quando Jesus, na barriga de Maria, entrou na casa da prima Isabel, o menino saltou no ventre de Isabel, e ali pôde-se perceber que a presença de Deus estava no ambiente. Louvado seja Deus. Então, quando nós perdemos a presença do Espírito de Deus, a primeira coisa que sai é o brilho, e consequentemente nós vamos começar a demonstrar o resultado da ausência desse brilho. É a propagação, o aumento do pecado e, consequentemente, as suas ações, que muitas das vezes são manifestas de forma física. Ou você acha que o camarada que fica comendo lixo na rua, ele está lá porque ele quer? Ou não passou pela sua mente que ali estão muitos homens e mulheres de Deus? Eu tive a oportunidade em São Paulo, em uma certa ocasião, visitando a Cracolândia, encontrar lá um obreiro da casa do Senhor. E numa conversa muito rápida, sentado na beira da guia, e perguntando para ele o que havia levado ele àquela situação, a palavra foi extrema: eu flertei com o pecado. E o pecado é um negócio interessante. O nosso querido pastor Joinville Albernaz, ele tem uma teoria que muito me agrada, Lírio. Ele diz que o pecado é como carvão. Se tiver aceso, ele te queima. Se tiver frio, ele te suja. Ele não deixa de ser pecado dentro do seu estado natural. Se tiver quente, ele te queima, e se tiver frio, ele te suja. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque uma vez que o pecado tende a nos separar de Deus, uma vez que ele conseguir realizar essa separação, ele vai gerar dor imediata, e dor aqui pode ser também atribuído ao sinônimo de consequência. Vamos para o verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aqui eu achei interessante, é fantástico isso. Porque Paulo está dizendo que, uma vez que nós aceitamos Jesus como Salvador, uma das imposições no mundo espiritual para que nós sejamos religados com Deus e cumpramos o que a palavra de Deus estabelece, está atrelada à necessidade de morrermos para o pecado. A morte aqui não é física. E aprendamos aqui nesta noite que a palavra morte quer dizer separação. E isso está muito bem fundamentado quando Paulo escreve esta carta lá no capítulo 3. Quem é que pode ler para mim? Verso 23. 3:23 de Romanos. Só que os irmãos têm que me ajudar aí, porque... Então pronto, está aqui. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse ato pecaminoso nos destituiu. É interessante falar disso, porque Paulo vai usar uma linguagem jurídica para falar deste ato decisivo de Deus de afastar a sua criação da sua presença. A palavra destituição é uma palavra usada no mundo jurídico. E ela está atrelada diretamente à herança. Então, quando o detentor da herança resolve destituir alguém de receber a sua herança, é porque este alguém usurpou, desrespeitou
destruiu todo o ambiente de confiança que existia entre o autor da herança e aquele que deveria recebê-la. Por isso que Paulo vai usar o verbo destituir, porque destituir é torná-lo inválido, é dizer que você não é mais herdeiro legítimo para receber esta herança. Todos nós recebemos uma herança de Deus, irmãos. Deus não nos criou para vivermos um mundo de pecado. Deus nos criou com o maior propósito e maior cuidado, sermos a obra-prima da sua criação. É tão verdade o que eu estou dizendo, que você não vai encontrar no Gênesis, Deus convidando, embora ambos, Deus Trino, estivessem presentes na criação, você vai ver Deus individualmente criando todas as coisas. Mas quando Deus resolve criar o homem, Ele convida os demais membros da Trindade. E aí ele sai do singular para aplicar o verbo fazer, para torná-lo no plural e dizer: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, a ideia de que Deus nos criou. Alguém pode dizer assim: mas Deus não sabia que o diabo ia enganar a mulher? Aí está o instituto do livre-arbítrio. Deus não criou, eu vou usar uma expressão muito forte aqui, mas forte no sentido lato da palavra. Deus não chamou nenhuma vaquinha de presépio, que fica assim, ó. Deus chamou homens e mulheres e deu a eles livre-arbítrio. E é tão verdade o que eu estou dizendo, que quando Deus coloca o homem e a mulher no centro do jardim, Deus diz a eles: vocês podem desfrutar de tudo que está aqui, somente não toquem nos frutos da árvore da ciência do bem e do mal. E Deus foi categórico: não há ilação, não há indução da parte de Deus para com o homem, como dizem alguns teólogos na teologia pós-moderna, que Deus de certa forma teria induzido o homem a pecar quando não revelou a essência daquilo que estava no fruto, quando a Bíblia contraria isso. Deus chama o homem e esclarece a ele: você pode usufruir de tudo isso que eu criei, tudo isso aqui é seu, e você tem domínio sobre os animais, sobre a natureza, sobre o campo, porém, a árvore da ciência do bem e do mal, que está colocada no centro do jardim, desta você não comerá do fruto, porque o dia que comeres, o que é que diz o texto? Certamente, Deus estava dizendo: se você comer, eu vou me separar de você. Então, Paulo agora justifica isso no verso 23. Ou seja, a separação aqui está atrelada em termos de destituição. Deus destituiu o homem daquele ambiente de intimidade, porque ele havia rompido um compromisso, uma aliança. E se tem uma coisa, pastor Alex, que Deus considera e que Deus leva ao pé da letra, é a aliança. Deus não quebra aliança. Aliança para Deus é um ato perpétuo. E o que Deus esperava do homem era que ele fosse obediente a ponto de recusar a oferta gerada no jardim, colocando em xeque a sua autoridade espiritual. Mas não foi isso que aconteceu e nós conhecemos a história. Então, aonde sai a origem do pecado? A origem do pecado, ela começa na apresentação da própria criação, lá no livro do Gênesis. O livro do Gênesis vai nos trazer aqui uma gama de informação, e entre elas vai dizer que a forma manifesta do pecado, do verbo amartia, ela se consubstancia num ato de desobediência. Quando a mulher toma do fruto, o que é que ela faz? Ela desobedece a Deus. E desobedecendo a Deus, eles permitiram
Veja o que é o ato de desobediência. Um simples ato de desobediência abriu as portas da legalidade para que o pecado entrasse no mundo. Isso significa dizer que nós precisamos refletir nesta noite. Quando você permite determinadas coisas na sua vida, quando você permite determinados comportamentos dentro da sua casa, você precisa refletir se de fato você não está abrindo uma porta de legalidade para o diabo. E talvez isso justifique porque é que nós temos tantos problemas no ambiente da igreja nos nossos dias. Lares que deveriam ser exemplo de paz, de relacionamentos robustos, ambiente de satisfação, são lares que normalmente estão atrelados em crises e em guerras continuadas. E aí a gente diz assim, mas eu oro, eu jejuo, e Deus não resolve. Não é que Deus não resolve. No Instituto do Livre-Arbítrio, Deus vai respeitar a sua vontade. Tem coisa que é para Deus resolver, mas você já parou para pensar que tem coisa que é você que tem que resolver? Então, quando eu falo, por exemplo, do ambiente da prostituição virtual, você precisa fazer uma autorreflexão, o que é que você anda vendo no celular. Você precisa ver que tipo de programação você está escolhendo e está permitindo entrar dentro da sua casa. Se você assiste novelas cujo conteúdo fundamental é ensinar a mulher a trair o marido e o marido a trair a mulher, você está correndo um sério risco de abrir uma porta de legalidade para o diabo, porque foi isso que ele fez quando ele convenceu Eva a tomar do fruto. E aí alguém diz assim, mas Eva comeu a maçã. Primeiro que a Bíblia não diz qual era o tipo de fruto. É que tem uns crentes avoado e apressado que quer dar até, inclusive, pode ter sido uma melancia. Pastor, qual é o fruto? Qual é o fruto pouco me importa. O que me importa foi o resultado do ato de desobediência. Então, o ato de desobediência pode abrir portas que nós chamamos de porta de legalidade. Foi essa porta de legalidade que permitiu, Lomanto, que o pecado entrasse no mundo. Com essa escolha, percebam isso. Não há nenhum texto bíblico que afirme, que sustente, que direcione qualquer pessoa que conheça as Escrituras a afirmar que a mulher teria sido obrigada ou teria sido induzida de forma direta a praticar o que ela praticou. O diabo não a ameaçou. O diabo não colocou numa linguagem bem prática e até uma hipérbole, um exagero, não colocou uma faca no pescoço dela, pega o fruto que senão eu vou cortar o seu pescoço. Não. Não há amparo bíblico para isso. Mas a Bíblia é clara quando demonstra que a mulher fez uma escolha. E por que ela escolheu? Porque o diabo, ele é expert em semear uma ação. Dúvida. O que foi que Deus te disse? Não, Deus me disse que se eu comer eu vou morrer. É nada, menina. Se fosse para morrer, ele já teria morrido. E não é que ela parou para pensar? Não, eu acho que eu não vou morrer, não. E quando ela achou que não ia morrer, ela tomou para si o fruto. E tomando para si o fruto, ela leva para o seu marido. E para que o propósito da legalidade no mundo espiritual seja consubstanciado,
o marido come, e ao comer, o pecado entra no mundo. Com essa escolha, o relacionamento entre a humanidade e Deus foi quebrado. Lembram que eu falei da aliança? Havia uma aliança. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver. Aliás, deu a ele eternidade. E qual era o desejo de Deus quando julgou o homem? A primeira providência de Deus foi tirar dele a imortalidade. Imagina o homem imortal e pecador. Ele ia tocar fogo na criação de Deus. Essa foi a primeira atitude do Criador. Vamos tirar, e Deus justifica por que vai fazer isso. Vamos tirar a imortalidade dele, que se ele ficar vivo, numa linguagem coloquial, o estrago vai ser maior. Aí tira dele a imortalidade e coloca limite na sua vida física. Então esse vernáculo, esse templo de carne, e aí nós precisamos aprender que nós não somos um corpo que temos uma alma, mas somos alma que temos um corpo, e portanto nós precisamos cuidar deste corpo, e Paulo vai nos advertir, vai falar que uma vez que morremos para o pecado, nós temos que ser sepultados de forma inteiriça. Não dá para sepultar só a cabeça e deixar o resto do corpo para fora, e é o que está acontecendo nessa geração, porque muitos não foram sepultados de forma completa, ficou um pedacinho para fora, e aí o que acontece? Aquilo que ficou para fora apodrece, e apodrecendo vai trazer contaminação, e a contaminação vai gerar a morte, a separação. Então, dentro da origem do pecado, a partir daquele momento, nós temos um problema a ser resolvido. A natureza humana, ela se tornou propensa ao pecado. E já que o pecado, entre outras coisas, é sinônimo de desobediência, então os seres humanos se tornaram propensos a desobedecer. Tem coisa mais difícil do que você lidar com gente desobediente? Eu estou vendo aqui a irmã Isabel, que é professora. É uma luta lidar com um aluno desobediente, né? E quando o marido é desobediente? Que a mulher fala assim: marido, não faz isso, não vai dar certo. Você não sabe de nada, mulher. Aí quando ele quebra a cara, vem com cara de abacate. O que foi? Não deu certo. A desobediência é um problema, irmãos. Você está dizendo não faz, não faz, não faz, e a pessoa está fazendo. Lembram-se quando nós éramos mais novos? Porque nós também fomos adolescentes, sim ou não? Vou perguntar novamente, nós fomos adolescentes, sim ou não? Lembra quando a sua mãe dizia: não chega depois das 10, você chegava à meia-noite? Hoje o teu filho está chegando às 2 da manhã. Sabe como é que chama isso? Lei da semeadura. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, ele diz: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não, mas o meu filho é rebelde. Mas você foi mais rebelde que ele. São atos do pecado. Então nada é por acaso. Aqui não se aplica a lei de Murphy. Não cabe aqui. Aqui é pecado mesmo. E a essência do pecado aqui está no instituto da desobediência. Então, quando o homem peca, ele abre uma porta de legalidade para que o diabo explore isso. E ele se torna propenso ao pecado. É mesmo, pastor? Romanos capítulo 5, verso 2. Eu gosto de falar e justificar. Fala na Bíblia. Romanos capítulo 5, verso 12.
Olha que coisa interessante, está lá na tela. Pelo quê? Preste atenção que tem uma vírgula lá, hein? A vírgula é uma parada para você respirar e entender o que ele está dizendo. Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo. O mundo aqui, subentenda-se que ele está falando do mundo aqui no sentido de cosmos. Ele não está falando ainda no mundo como sistema, porque ele vai tratar da humanidade. Ele está dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado abriu-se a porta para a morte, que é o ato de separação. E por que é o ato de separação? Simples, porque Deus é santo, e sendo santo, ele não comunga com o pecado. Uma vez que o homem perdeu a sua imortalidade, ele tem um tempo de validade. Tem gente que acha que vai viver eternamente. Toma cuidado, porque você não tem controle sobre o tempo da sua vida. Hoje eu estou aqui, amanhã pode ser... Nem amanhã, pode ser que daqui 10 minutos eu já não esteja mais. Então, se tiver que ser crente, seja agora. Se tiver que adorar a Deus, adore agora. Se tiver que ser leal, seja agora. E Deus vai honrar a sua fé. A coisa que nós percebemos aqui é que a queda afetou a criação. Diga comigo, a queda... Mas diga mais alto, me ajude a pregar aí. Diga, a queda afetou a criação. A criação era perfeita. Nós vimos agora, pastor Manuel, Mianmar já passou de 2.000 mortos. Um simples abalo sísmico. Simples para um leigo, né? 7,7 é uma balançada interessante, a ponto de destruir arranha-céus e tirar o bem mais precioso de um ser humano, a sua vida. Você acha que Deus criou o mundo para que o mundo passasse por esse tipo de catástrofe? Eu fico ouvindo por aí as pessoas entregando as matas para o Exu, os rios para Oxóssi, para os caboclos, o mar para Iemanjá, como se eles tivessem titularidade na criação. Só que quando eu vou para o Salmo 24, eu encontro o salmista dizendo: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Deus ainda tem o controle de tudo na sua mão. Agora nós precisamos admitir que o pecado afetou essa criação. E uma vez que ele afetou essa criação, nós vamos então entender o conceito do pecado. Portanto, não é apenas sobre ações individuais que o pecado tem poder de atuação, mas também sobre a condição humana que precisa de redenção. Romanos, capítulo 1, se não me engano, o apóstolo Paulo diz que a criação geme. Eu não sei qual é, será que dá para encontrar aqui, capítulo 1? Vamos ver o que é que diz o apóstolo Paulo lá, porque é tão importante a gente ler isso aqui. Romanos, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo ele fala da depravação, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. Olha isso, que detêm a verdade em injustiça. A palavra deter quer dizer reter, segurar. Então eles não deixam prevalecer a verdade e, consequentemente,
alteram essa verdade em injustiça. Eu vou traduzir isso aqui. Eles pegam a verdade e tornam mentira, e pegam a mentira e tornam verdade. O que é que nós estamos vivendo hoje? Alguém tem dúvida de que nós estamos vivendo uma crise moral no nosso país? Onde os conceitos de verdades estão sendo alterados por mentiras, e mentiras estão sendo alteradas por verdade? E aí alguém fica assim, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu explico para você o que está acontecendo. Nós estamos vivendo num ambiente relativizado, e tudo aquilo que é relativo não é absoluto. E uma vez que não é absoluto, eu dou percepção, eu dou liberdade para que as pessoas pensem da forma que elas queiram pensar. Então aquilo que é verdade para mim pode não ser para o pastor Fauéder. É isso que está acontecendo. Então vamos lá, porque o horário já está me mandando parar. Então o conceito de pecado, portanto, não é apenas sobre indivíduos. O pecado também alcançou a natureza. E o apóstolo Paulo vai falar isso, porquanto, verso de número 19 do capítulo 1 de Romanos, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então o que o apóstolo está dizendo? Ninguém pode ter dúvida de que existe um Deus que criou todas as coisas. E como é que se constata isso? Estava vindo agora no carro e o Caleb estava explicando para a mãe dele os efeitos da luz do sol sobre a lua. Eu achei muito interessante ele dizer: mãe, a lua não tem luz própria. Logo, ela precisa da luminosidade do sol para que ela seja a lua. Onde é que está isso na Bíblia? Quando Deus faz os grandes luminares. Deus designa a função de cada um. Não é a lua que vai gerar calor, é o sol que vai gerar o calor. A lua está designada para equilibrar, por exemplo, o comportamento das águas. Vocês sabem que a terra é composta de 3 partes de água e 1 de terra. Imagina se essas 3 partes de água, Lírio, você que trabalha aí com esses negócios que tem que medir o produto para não passar e senão vai provocar um acidente danado. Imagina se Deus não cria uma balança para equilibrar, por exemplo, os oceanos. Então não tem teoria da conspiração, não tem alienígena que vai puxar a lua do lugar. Tudo o que acontecer é resultado do pecado. Todos os efeitos do que você está vendo, essas tempestades que vão avassalando e vão destruir. Ontem choveu 20 minutos, até Morato foi alagado. Ah, pastor, mas é porque eles não limpam os bueiros. Eles não limpam os bueiros, só que tem um detalhe. Vamos falar cientificamente. Eu não sou meteorologista e longe de mim querer se meter numa área que eu não conheço. Mas eu ouvi uma declaração de um meteorologista famoso dizendo que os institutos da previsão do tempo fizeram uma análise de que iria chover uma quantidade razoável de chuva. Ao término da chuva, esse mesmo meteorologista foi às redes sociais e à imprensa escrita e televisiva para dizer que os seus cálculos tinham sido errados, que choveu 70 vezes mais daquilo que ele previu. Então nós temos aqui um claro efeito do pecado que vem assolando a humanidade e dando uma mensagem. Aí a gente fica olhando assim, mas quem é que fez aquilo? Quem é que fez aquilo? Quem é que fez aquilo? Foi Deus que fez. E Deus fez questão de deixar tudo aquilo que é visível, para que por ele nós possamos glorificar e bendizer o seu nome. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que ele não fique inexcusável. Porquanto, tendo conhecido a Deus, aí ele está falando do homem que ele criou. Olha isso.
tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Pecado. Então não é só o pecado no ambiente individual. É o pecado também no ambiente coletivo. Olha a declaração que ele faz no verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu aprendi, não discuta com louco, a não ser que você seja louco como ele. Se você tiver um pouquinho de juízo, fique no seu lugar. Porque quem se iguala ao tolo, vai se tornar um tolo. Agora, quem for sábio, ao ouvir um outro sábio, se tornará mais sábio. Verso de número 23. Aqui é forte demais, né? E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. O que Deus está dizendo aqui? Qual é a denúncia de Paulo? Criaram ídolos para adorar. Então eles tiram Deus do centro da adoração, criam imagens de escultura e devotam a essas imagens a honra e a glória pelo instituto da criação. Tem mais. Pelo que também Deus dá a resposta. Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Aqui eu tenho que ter juízo para falar isso, que esse negócio é gravado, mas para um bom entendedor, uma boa palavra basta. No jardim, quando Deus criou, ele criou dois seres, racionais e inteligentes. Estou falando de quem? Estou falando de quem? Estava falando do homem e da mulher. Deus não criou um ser intermediário. E isso não é preconceito, isso é Bíblia. Então Deus criou o macho como um macho e a fêmea como fêmea. Dois machos podem reproduzir? Duas fêmeas podem reproduzir? Mas Deus está fazendo uma severa observação por meio do apóstolo Paulo. E ele está dizendo que o que nós estamos assistindo aqui nada mais é uma decisão de Deus. E ele usa o verbo entregar. Deus entregou estes indivíduos com tal comportamento as concupiscências do seu coração. O que é a concupiscência? Já expliquei e ensinei aqui para vocês. A concupiscência, ela pode ser de duas formas. Concupiscência dos olhos, que é aquele desejo exacerbado. E ela também pode ser resultado da soberba da vida, o sentimento de altivez. Então, o indivíduo deseja de forma inexplicável alguma coisa que vá de contrariedade àquilo que é natural e que é normal. Preste atenção nisso. Não estou inventando nada, está no texto bíblico. Foi Deus quem os entregou às suas concupiscências, ou seja, as escolhas do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então aqui está explicado muita coisa. Não posso falar mais do que isso. Gostaria, mas não posso. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha o relativismo aqui. Olha o relativismo apontado aqui. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Já ouviram falar do narcisismo?
Aquele camarada que olha para o espelho e diz: eu sou o cara mais maravilhoso do mundo, sou eu. Não tem Deus não, sou eu. Eu estou muito preocupado que tem uns crentes narcisistas dentro da igreja, que no ambiente do servir, só ele sabe fazer, só ele sabe cantar, só ele sabe pregar, só ele sabe ensinar, só ele sabe cuidar, só ele sabe pastorear, quando na verdade nós não sabemos nada. Só estamos aqui por misericórdia. Então vamos terminando aqui. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza, e você é um crente inteligente, você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao erro. Explica isso, pastor. Explico. AIDS. HIV. Este é o maior sinal desta palavra cumprida de forma literal. Vou fazer 60 anos. E eu estou falando de mim. Vou fazer 60 anos. E até hoje eu ouço os cientistas buscando a cura para essa doença. Estou falando dela, não estou falando de outras. Porque essa tem uma razão específica de ser. Está na Bíblia. Me conteste e desminta o que eu estou afirmando aqui. Eles foram entregues às suas escolhas. E aqui eu vou terminando. Pelo que Deus os abandonou, e semelhantemente também os varões, tá? E com eles não se importaram de terem conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Olha, meu Deus do céu, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Paulo está citando aqui até os negócios que são escusos. Eu sou crente pentecostal, falo língua, mas eu sou crente só aqui. Lá fora eu sou desonesto. Eu passo a perna no camarada que comprou de mim. Ele compra 100 e eu mando 70. Depois fica enrolando. O meu contrato é unilateral, me beneficia mais do que beneficia a outra parte. E assim sucessivamente falando. Então, para terminar aqui, nós temos aqui, a partir do verso de número 29, diversos tipos de pecados, que são consubstanciados pelo comportamento desses indivíduos que, por força do pecado, estão afastados de Deus. A partir do momento em que eles pecam, a natureza humana ela se torna propensa a, entre outras coisas, dividir ou manifestar esses tipos de pecado. Os tipos de pecado são variados e eles podem ser classificados de algumas maneiras. O pecado original é uma forma de pecar, porque é dele, segundo Romanos 5:12, que o pecado entra no mundo e com o pecado a morte. E o pecado original é a crença de que todos os seres humanos herdaram uma natureza pecaminosa por causa da desobediência de Adão e de Eva. Então um dia me perguntaram: pastor, mas quando a criança nasce, ela nasce pecadora? Não, uma criança é inocente, mas a sua natureza é pecaminosa. Não está difícil de responder.
A criança é inocente, por isso que nós não batizamos criança. Ela não está entendendo o que nós estamos fazendo. Agora, a natureza, ela é proveniente do pecado original. Então, uma coisa é o ato de consciência deste indivíduo acerca do que é o pecado, e outra coisa é a natureza do pecado gerado como ato de desobediência. São dois extremos que precisam ser entendidos. Bom? Então, o pecado original é a crença de que todos os seres humanos, segundo Romanos 5:12, herdaram a natureza pecaminosa de Adão pelo ato de desobediência. Essa desobediência trouxe a separação entre Deus e a humanidade, Romanos 3:23, cuja expressão é destituição. Fomos destituídos da glória de Deus. Este pecado é visto como fonte, o pecado original. Que pecado, pastor? O pecado original é visto como fonte para todas as outras formas de pecado, conforme relatado em Romanos 1:29 a seguir. Na tradição cristã, a redenção é oferecida através da fé em Jesus Cristo. E aí nos chama a atenção, porque obra não salva. Um dia me perguntaram se a Madre Teresa de Calcutá estava no céu. Não sei, porque eu ainda não cheguei lá. Mas se considerar o princípio de que seja pelas obras, ela está com um grande problema. Porque a Bíblia diz que a obra sem a fé, ela é morta. Então não se trata de ser bom. Deixa de ser bobo, irmão. Não, mas eu sou bonzinho, eu dou uma ajudinha lá para o morador em situação de rua. Não, mas não se trata disso. Não se trata disso. Se trata de arrependimento. Se trata de reconhecer que você é pecador e precisa da misericórdia de Deus, precisa da graça de Deus para que você possa herdar a salvação e a vida eterna. Pela graça sois salvos, não é mediante as obras, é mediante a fé. Isso não vem de você, isso é dom de Deus. Logo, salvação não é por ato merocrático, não é meritocracia. Quanto mais bondade eu fizer, maior está garantido o meu lugarzinho lá no céu. Esse foi o grande problema da mulher, mãe dos filhos de Zebedeu. Olha a loucura que ela cometeu. Coisa de mãe, que a gente até entende. Os discípulos lá discutindo quem era o mais importante, e ela aproveitou o ensejo para dizer assim: será que não dá para o senhor, quando chegar lá, levar esses dois meninos? Os dois são bons demais. Sou mãe deles. Eu gosto da pedagogia de Jesus. Jesus não maltrata, Jesus não trata mal, Jesus não despreza, Jesus só faz uma declaração. Se eles forem capazes, parafraseando o texto, de suportar o processo que eu tenho que passar, tudo bem. E virou as costas e saiu andando. Porque tem coisa que não adianta você explicar quando a pessoa não quer entender. Não adianta você querer ficar forçando a porta. Você tem que entender que salvação ela só pode ser feita mediante arrependimento de pecado. E arrepender-se do pecado é abandoná-lo de forma terminativa, é ser sepultado por inteiro. Termino aqui. A ideia é que Jesus Cristo, ao morrer e ressuscitar, traz perdão e vida eterna para todos. E aí Jesus vai justificar isso. A partir do verso de número 8, Paulo vai escrever: ora, seja morramos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Verso 9,
sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre eles. Então, qual é a grande recompensa da recusa pelo pecado? É entender que se a morte é o meio punitivo que Deus tem para tratar os filhos da desobediência, desceu agora. A ressurreição é a recompensa para aqueles que são fiéis. Eu vou repetir. Se a morte física é a recompensa para os filhos da desobediência, a ressurreição é o grande prêmio de salvação para aqueles que são fiéis. Levante a tua mão para adorar o nome de Jesus, porque neste ambiente de pecado, vale a pena continuar sendo fiel. Vale a pena continuar sendo fiel. Eu vou parar por aqui. Terça-feira que vem, eu vou falar um pouquinho sobre os pecados capitais. Falei que tem pelo menos 2 tipos de pecado. Pecado original, que a gente já tratou aqui por cima, por conta do horário. E terça-feira que vem, no ambiente da excelência no servir, vamos entender o que é que são esses pecados capitais e vamos fazer uso dos 2 textos, Romanos 6 e Romanos capítulo 1. Por hora eu quero agradecer a minha participação e aguardar os irmãos aqui na próxima terça-feira, porque eu tenho aqui algumas coisas importantes para dividir com vocês, e eu acredito que será bênção da parte de Deus para as nossas vidas, tá bom? Vamos estar em pé.